Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez mais, um domingo sereno, uma manhã gostosa, né? Fresquinha. E nós procuramos aliviar a tensão nossa, procurando essa casa amorosa que nos recebe com tanto carinho, né? Os mentores aqui para nos esperar. Então, neste momento de harmonia, vamos harmonizando nosso coração, nosso pensamento, nos aproximando mais do Pai, de Jesus, agradecendo a Deus pelas benesses que todos os dias nós recebemos. Muitas vezes nem a merecemos, mas o Pai, Ele nos dá. Ele faz chover sobre a agricultura do bom, mas também sobre o do mal. E Ele disse que nenhuma das suas ovelhas se perderia. E nesse sentido, Senhor, nós estamos aqui, reunidos aqui em Teu nome, para um pouquinho mais do aprendizado do Evangelho de Jesus. Esperamos, Senhor, que esse Evangelho de hoje, essa explanação, fique para uma reflexão, para o nosso dia a dia, refletirmos em tudo aquilo que aqui viemos buscar. Viemos buscar o quê? Viemos buscar a paz, a harmonia, para podermos vencer as dificuldades do mundo lá fora. Porque quando estamos aqui dentro dessa casa, nós nos sentimos protegidos, mas nós temos que levar essa proteção também para quando sairmos daquela porta ali para fora. Então, neste sentido, nós te rogamos, Senhor, fica conosco, Mestre, hoje e sempre, iluminando nossos caminhos e que nós possamos pegar um pouquinho dessa Tua luz e trazer para nós, para que nós possamos, com essa luz, iluminar os caminhos, também ajudar aqueles que ainda se encontram tão equivocados, perdidos nos caminhos das dificuldades, dos momentos de tristeza, de amargura. Que essa luz seja um brilho, que nós possamos colocar essa luz sobre a candeia, como Jesus pediu, né? Para que nós possamos ser luzes nos caminhos também dos nossos companheiros. Nossa gratidão aos mentores amigos, nossa gratidão ao Pai, nossa gratidão a Jesus. E neste momento nós te rogamos, ser conosco, Mestre, hoje e sempre, e que a Tua paz permaneça em nossos corações, que aqui seja, que assim seja. Hoje nós temos o Marco, né? Mauro. Ele vai fazer uma preleção para nós. Pode se aproximar, ele vai trazer as lições do Evangelho para nós hoje. Que ele seja bem-vindo, nossa gratidão a ele por ele ter aceito o convite. Bom dia a todos. Bom dia. Eu separei para a nossa reflexão, nessa manhã de domingo, o item é o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse capítulo é o Buscai e Achareis. E especificamente eu vou falar sobre o primeiro item, que é o Ajuda-te e o céu te ajudará. E ele começa com uma passagem, o texto vai começar com uma passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. E começa assim: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Eu acredito que todos já escutaram e têm memorizado, né, essa parte. E me chama a atenção, sempre eu volto, né, nesse tema, é um tema que eu gosto bastante, porque justamente na minha mente fica sempre essa parte de que se pedir, né, se vos dará, né, se a gente buscar a gente vai achar. E eu confesso para vocês que tem muitas coisas que eu peço e que eu não sou atendido.
Tem tantas coisas que eu muitas vezes fico pedindo, né, em oração, às vezes a gente está buscando e não é atendido. E aí eu penso, poxa, mas parece tão simples. Eu leio aquela parte e diz para que a gente basta a gente pedir e que a gente vai obter, né, que a gente vai buscar e que a gente vai achar. E eu pergunto, o que será que eu estou fazendo errado? E muitas vezes é porque, de fato, eu me concentro na primeira parte. Se a gente ler a segunda parte da passagem, vai dizer o seguinte: também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus, como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão, vosso Pai que estás nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhe os pedem. Então, olha que interessante, né? Aqui Jesus, e já me chama a atenção que Jesus, ele coloca ali nos lembrando de que ainda somos maus. E eu chamo a atenção para isso porque tem momentos em que às vezes a gente, por exemplo, às vezes acontece de no sinaleiro ali, alguém vem me pedir, né, alguma coisa ali, e aí na hora você trata a pessoa bem, dá ali uma contribuição, e na hora você se sente a melhor pessoa do mundo, né? Você se sente praticamente um anjo. Eu já fico pensando como que seria a minha casa lá no nosso lar, né, se às vezes não tem lugar melhor para alguém tão bom. E às vezes eu me esqueço que no sinaleiro anterior, né, eu acabei também no trânsito ali, no sinaleiro, arrumando confusão. Às vezes queria passar por cima do motorista da frente, que abriu o sinaleiro e estava mexendo no celular. Então às vezes a gente faz alguma coisa e a gente já acha que já somos transformados, né, que já somos aí espíritos de luz. E aí Jesus, ele nos lembra que somos ainda maus. É claro que aqui ele coloca no contexto de que se nós aqui na Terra, que somos ainda espíritos imperfeitos, e como ele coloca aqui, ainda somos maus, ainda precisamos aprender muito. Nós procuramos dar boas coisas para os nossos filhos ou para as pessoas que amamos. Imagina quão mais, né, Deus, que é bondoso, misericordioso e amoroso, não quer nos dar boas coisas. Então, qual o pai que daria, né, ao filho que está com fome pedindo pão, que o pai daria uma pedra? Qual pai daria uma serpente, né, ao filho que pede peixe? Então veja que Jesus aqui, ele já dá uma ideia do que é o que nós vamos receber, né, dos nossos pedidos, das nossas orações. Porque veja, Jesus, ele fala daquele que pede pão, daquele que pede peixe. Ele está falando de coisas essenciais para a sobrevivência, para a existência. Está falando de coisas que dão sustentação, né, o sustento. E aqui a gente pode entender tanto o sustento material quanto o sustento espiritual. No final ele vai dizer assim: o Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. Então ele não está falando que vai dar qualquer coisa que nós viermos a pedir, né? Então, se eu muitas vezes não sou atendido, é porque eu estou pedindo muito além do que seriam os verdadeiros bens, né? Daquilo que realmente é o necessário, que é o que eu preciso. Então ele deixa claro que nós podemos e vamos receber, né, aquilo que são os verdadeiros bens. E ao longo aqui do texto, ele vai nos deixar claro o que seriam esses verdadeiros bens. Mas na sequência do texto vai dizer assim, aqui, né, no próprio Evangelho, não mais da passagem: na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura de sua alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender de seus inimigos. Mas Deus deu-lhe a mais do que o animal, o desejo incessante do melhor. E é este desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar a sua posição, que o conduz a descobertas, às investigações, às invenções e ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Então aqui o texto vai nos dizer que lá no princípio, né, da humanidade,
as nossas preocupações basicamente eram questões de sobrevivências, né? Sobrevivência. Então, basicamente, era conseguir alimento, conseguir comida, não ser comido, porque o ser humano facilmente era presa para outros predadores maiores, de antigamente, e tentar fugir do clima, né? Seja do frio, do tempo, da chuva. Então, essas eram basicamente as preocupações que nós tínhamos: comer, não ser comido e procurar um abrigo para dormir protegido. E ao longo do tempo, conforme as coisas vão evoluindo, o que ele vai dizer é que nós, na sequência que ele diz assim: através de suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura, a necessidade do corpo sucede à necessidade do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E assim o homem passa da selvageria à civilização. Então hoje nós temos outras também preocupações, né? Além dessas necessidades básicas de sobrevivência, que ainda são necessárias, porque nós precisamos comer, ainda precisamos de um abrigo, né? Tem os perigos, né, lá fora. Mas hoje nós temos outras preocupações além dessas, né? Nós temos também a questão do desenvolvimento da nossa inteligência, do estudo, seja o estudo profissional, né, das áreas onde a gente vai atuar, seja o estudo intelectual de qualquer outro assunto, seja o desenvolvimento moral, né, o que nós estamos fazendo aqui, estudando, buscando aprender um pouco mais a respeito dos ensinamentos do Cristo, enfim. Todos nós, hoje em dia, temos muito mais a fazer do que no princípio, né? É uma questão, é o que ele coloca ali no princípio, que nós temos essa incessante vontade de melhorar, a necessidade de evoluir, a necessidade de crescer. E para isso, né, para esse crescimento, para esse desenvolvimento, ele vai nos falar agora a respeito da necessidade do trabalho. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso, fez-se-lhe do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho de tuas obras, e delas terá o mérito, e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Aqui então ele vai nos falar da importância e da necessidade do trabalho. Ele fala do trabalho material, porque veja, uma pessoa quando às vezes fica doente, né, em coma, alguma coisa nesse sentido, fica muito tempo acamada, né, na cama por muito tempo, o corpo vai atrofiando, né? Então, essa pessoa, se ela consegue em algum momento se recuperar a ponto de sair da cama, ela vai ter um longo processo para conseguir restabelecer os movimentos, porque os músculos atrofiaram. Então, vai fisioterapia, vai tempo. E ele vai nos dizer que o mesmo também, né, se dá para nossas questões intelectuais, morais, espirituais. Se a gente não está trabalhando, desenvolvendo, de certa maneira nós estamos atrofiando essas nossas potencialidades. Então, é necessário que a gente esteja constantemente buscando e trabalhando. E quando falamos do trabalho, seja ele material, não nos referimos apenas ao trabalho, aquele remunerado, né, que nós fazemos para ganhar o pão de cada dia. Mas o trabalho é tudo aquilo que nós colocamos de alguma maneira, o nosso esforço físico, né, o nosso corpo ali em movimento, seja o trabalho da casa, seja o trabalho de cuidar dos filhos, o trabalho remunerado, o trabalho de às vezes fazer algo para ajudar alguém, fazer algo por alguém, seja o trabalho de cuidar do próprio corpo, ir para a academia, fazer uma caminhada, cuidar da saúde. Isso tudo é trabalho. Tudo aquilo que você está fazendo e que de alguma maneira você está se colocando em movimento, está de alguma maneira utilizando da ferramenta material, é um trabalho. E da mesma maneira a gente entende também essa parte espiritual ou intelectual. Nós também estamos necessitando de constantemente estar trabalhando. Porque veja, muitas vezes a gente não tem, né, se nós não buscarmos aprender a desenvolver a nossa inteligência, nós vamos, como ele diz, ficando atrofiados.
Só que aqui, né, diferente do pão material, por exemplo, a gente, para poder ter o recurso financeiro para comprar o que a gente precisa, a gente tem o trabalho remunerado. E aí tem dias que não estamos com aquela vontade, né, de trabalhar. Você pensa, poxa, hoje eu não queria ter que ir lá, né? Mas aí você pensa, se eu não for, eu vou ficar sem o recurso financeiro, depois na hora de pagar as contas, na hora de fazer a compra do mercado, vai complicar a minha vida, né? Vai ser um sofrimento para mim depois. Então, quando a gente pensa na nossa evolução espiritual, muitas vezes a gente também pode levar para esse lado, porque assim, às vezes a gente pensa, poxa, eu vou lá no centro, domingo de manhã, nessa hora, era melhor ficar dormindo, era melhor ficar às vezes em casa, né, largado no sofá. Mas aí eu penso, poxa, é importante para mim esse desenvolvimento, é importante esse trabalho para mim, né, no meu desenvolvimento moral. Porque eu penso assim, muitas vezes as pessoas acham estranho pensar nessas coisas como trabalho. Muitas vezes a gente se colocar na questão de fazer a caridade, fazer o bem a alguém, fazer, né, algo nesse sentido, acham estranho pensar nisso como um trabalho. Porque de fato, nós aprendemos que a verdadeira caridade é aquela que é feita com amor, que é feita com carinho, né, com boa vontade, que é feita da maneira correta. Mas alguém aqui, algum dia, estava deitado, né, no sofá ali assistindo Netflix ou fazendo alguma coisa que gosta e de repente bateu aquela vontade de fazer uma caridade? Fala, nossa, hoje eu preciso ir lá ajudar na casa da sopa, porque me deu vontade de servir alguém. Alguém estava ali deitado assistindo Netflix e falou, nossa, preciso ir lá ligar para aquela pessoa que a gente sabe que é meio chato, meio inconveniente, mas que está precisando desabafar, às vezes precisa conversar, e você sabe, a pessoa sempre tenta, né, conversar e você foge porque ela é chata. Aí um dia você está lá assistindo TV, ou passando e fala, nossa, preciso ligar para essa pessoa, para a gente, né, para deixar ela desabafar, para eu fazer essa caridade. Não, né? Não vai ser difícil do nada aparecer essa vontade. Então muitas vezes a gente tem que se colocar na situação para que a gente possa fazer, né? Mesmo pensando assim, poxa, é importante para o meu desenvolvimento que eu faça. Então mesmo que eu não esteja com vontade, eu vou fazer, porque é importante que eu faça. Um detalhe que a gente precisa levar em consideração aqui é que nós nos colocamos às vezes nessa situação, só que aí não devemos fazer as coisas de qualquer jeito, né? Porque assim, eu não estava tão afim de ir no centro hoje, mas é importante para o meu desenvolvimento, eu vou. Aí você vai, só que aí fica lá emburrado, trata mal as pessoas, não colabora em nada, né, com o trabalho. Era melhor ter ficado em casa, né, nessa situação, porque você foi lá e fez um desserviço, né, digamos assim. Porque de fato a caridade é feita com boa vontade, com amor, com paciência. Então, se a gente se coloca na situação de ir, mesmo que eu não estava querendo, chega lá, trata as pessoas com respeito, com boa vontade, seja útil. Porque se for para ir lá e descontar o descontentamento, né, nas pessoas, aí não vale a pena. Aí a gente está mais errando do que acertando. E na sequência ele nos diz assim: é pela aplicação desse princípio que os Espíritos não vêm poupar o homem do trabalho das pesquisas, trazendo-lhe descobertas e invenções feitas e prontas para produzir, de maneira a não ter que tomar senão o que ele colocasse na mão, sem ter o trabalho de se abaixar para recolher, nem mesmo o de pensar. Aqui, veja que interessante, né? Quando eu falei lá nos primórdios, quando o homem namorava na caverna e tudo mais, alguém estava deitado, né, no chão, dormia no chão duro, com a cabeça ali encostada numa pedra, e como eu disse para vocês, a gente tem dentro de nós essa vontade incessante do melhor, de melhorar, de buscar uma situação melhor. Então, obviamente, alguém ali com a cabeça na pedra pensou, deve ter alguma coisa mais confortável, né? Deve ter um jeito mais gostoso de dormir, né? Não é possível que seja isso mesmo, né? E aí, provavelmente, alguém foi ali, deve ter juntado um pouco de palha, ficou um pouco melhor, um pouco de planta, né? De folha, depois botou num saco para o treino espalhar, até que um dia alguém chegou no que hoje a gente conhece como travesseiro, né? Mas veja só, não foi
um dia, de repente, ali na caverna, caiu um travesseiro, né? Poxa, a partir de hoje tem travesseiro, né? A gente às vezes espera soluções prontas, né, na nossa vida e no próprio desenvolvimento da humanidade, e não vai acontecer, né? A gente, pelo texto, deixa bem claro que tudo vai ser fruto do nosso esforço, do nosso trabalho, do desenvolvimento. Então, não basta que a gente fique esperando as soluções prontas, né? Tudo vai ser através do desenvolvimento que nós vamos conseguindo obter essas coisas. E aqui ele vai dizer assim: se assim fosse, o mais preguiçoso poderia se enriquecer, e o mais ignorante tornar-se sábio de graça. E um e outro se dar o mérito do que não teriam feito. Imagina, se realmente fosse assim, só pedir e receber, né? Só ler a primeira parte ali da passagem, aquele que, poxa, acho que eu queria ser milionário, né? Aí antes de dormir, pai, amanhã uns 10 milhões, tá bom, né? Uns 10 milhões na minha conta, eu queria ser milionário, né? Aí no outro dia você acorda, tá lá o dinheiro. Da mesma forma que aquele que nunca se preocupou em aprender nada, podia pedir, pai, amanhã eu queria acordar sábio, né? Ter paciência, saber lidar com as questões, né? Com as pessoas e tudo mais. E no outro dia acordar um sábio. Que mérito nós teríamos se assim fosse? E eu confesso para vocês que justamente é o que eu mais peço, né? Soluções prontas, né? Na hora da dificuldade, na hora do problema, a gente pede, né, que Deus resolva. Então, se a gente tem uma enfermidade, às vezes a gente pede a Deus simplesmente que ela assuma. Se a gente tem alguma situação, algum problema, alguma dificuldade pela qual a gente está passando, a gente pede para que Deus simplesmente, né, que aquilo desapareça. A gente não pede ajuda e formas de resolver a situação. A gente busca soluções prontas, né? A gente procura que sejam resolvidos os problemas por nós. Mas aqui, como ele nos fala, que mérito nós teríamos se assim fosse, né? Se tudo é nos colocado de forma clara de que vai depender sempre da nossa dedicação, do nosso esforço. E aqui na sequência, talvez não, é um dos trechos que eu mais gosto do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma das partes que mais me chama a atenção. É uma parte bem completa que vai falar um pouco de toda a nossa trajetória, né, na questão evolutiva aqui, né, como espírito e como espírito. E ela vai dizer assim: não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Então ele deixa claro, né, que através do espiritismo, né, que os espíritos, através, né, da codificação, não vêm isentar o homem do trabalho, ou seja, nós vamos ter que trabalhar. Muitas vezes a gente acha que o fato de, eu sou espírita, ou de qualquer outra religião, aquilo basta, né? E aquilo não basta, é necessário que você aprenda e aplique aquilo que está aprendendo para ser recompensado naquilo. Então não basta a gente dizer que é espírita, é necessário que a gente haja conforme o Espiritismo vem nos ensinando, que a gente se esforce para tentar, de alguma maneira, conseguir, né, aos poucos, claro, tudo de forma gradativa, mas que a gente vá aprendendo e aplicando aquilo que a gente aprende. E aí, então, ele vai dizer também, mas mostrar o fim que deve atingir. Então ele diz que os Espíritos não vêm para nos isentar da lei do trabalho, mas sim para mostrar ao fim que devemos atingir. E o que ele quer nos dizer, né, com o fim que devemos atingir? Com a codificação de Kardec, né, se a gente lê a codificação, a gente vai vendo que o destino, né, de todos nós é nos tornarmos espíritos puros. Então, assim, é aonde todos nós vamos chegar. Essa é a boa notícia, né? Todos nós vamos chegar ao ponto de um dia sermos espíritos puros. É claro que o tempo que vai levar para isso, aí vai depender do esforço e dedicação de cada um. Mas o destino é certo, né? Por mais que às vezes a gente relute, insista nos erros e demore mais para chegar, esse é o destino de todos nós. Mas a questão, né,
Aqui então ele fala que não vem nos isentar da lei de trabalho e de que o nosso destino, né, é alcançar essa marca de espíritos puros. E o caminho que a ele, e que eles vão nos ensinar o caminho que a ele conduz. Porque veja, muitas vezes não basta você saber qual é o destino, né? Porque se alguém te fala que existe, seja uma praia maravilhosa, linda, perfeita, né? E aí você fala, fiquei com vontade de ir, né? Gostaria de chegar nessa praia, que é um paraíso que você está dizendo. Mas, e como é que faz para chegar? E a pessoa não tiver um caminho para te ensinar, para como que você faz para chegar até lá, não vai adiantar, né? Você saber que existe um lugar tão bom, mas se você não souber como é que faz para chegar lá, não vai ser muito útil. E justamente o que eles estão nos dizendo é o seguinte, que se, né, o nosso destino é sermos espíritos puros, e que eles vão nos ensinar o caminho. O caminho vem sendo ensinado, né, através de Jesus, que não só nos mostrou, né, não só deixou escrito o caminho, como ele exemplificou, né, através da sua existência material. Ele nos deixou o exemplo, nos deixou ali o conhecimento para que nós possamos seguir este caminho. Então, justamente, é necessário que nós, além de sabermos o destino, que nós tenhamos um roteiro, né, um mapa para chegar até lá. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, os próprios ensinamentos do Cristo e o seu exemplo, eles sempre nos servem como mapa, né, como um guia, para que a gente possa, então, alcançar esses objetivos. Então, o Evangelho não é só um livro, né? Ele é um mapa, ele é um guia, ele é o GPS, né, que vai nos guiando para que nós possamos chegar. E ele nos diz, caminha e chegarás. Parece tão simples isso, mas muitas vezes a gente tem lá o destino, alguém nos entregou o mapa na mão, mas se a gente não caminhar, se a gente não começar a andar na direção que a gente gostaria, não tem como chegar. Não tem como a gente chegar no destino se a gente, mesmo que você saiba o destino, está com o mapa, mas se você não começar a caminhar na direção, não chega, né? Então é uma coisa tão simples, mas que muitas vezes nós nos esquecemos, né? Nós ficamos pensando, né, no que gostaríamos, aonde queríamos chegar, ao patamar que gostaríamos de estar, seja na vida material, seja no plano espiritual, mas na evolução moral. Mas muitas vezes a gente não está disposto a caminhar, que é justamente começar a ir na direção daquilo que a gente deseja, começando a dar ali os primeiros passos, né, na direção daquilo que a gente gostaria. Encontrarás pedras sobre o teu passo, sobre os teus passos. E os espíritos, justamente, eles não nos iludem, né? Eles já deixam claro para nós de que vamos encontrar dificuldades. Então eles já nos dizem, vai ter pedras, né, no caminho, sobre os teus passos vão ter dificuldades. E muitas vezes a gente fica esperando sempre aquele mar calmo, tranquilo, né? Mas vai ter tempestade, né? Já foi nos dito, né, que esse é um mundo de provas e expiações, né, ainda em transição. Mas ainda vai ter dificuldades, vai ter pedras no caminho. Então não adianta a gente se iludir, achar que tudo vai ser tranquilidade, tudo vai ser mar calmo. Vai ter dias de tempestade, né? Vão ter dias de dificuldade. E aí ele nos diz assim, olha e tiras tu mesmo. Aí essa parte já dói um pouco, né? Porque eles vão nos dizer assim, que vai ter pedra no caminho, vai ter dificuldade, e eles nos dizem assim, olha e tiras tu mesmo. Então eles já estão deixando claro de que vai ser necessário que nós mesmos resolvemos os problemas, as dificuldades, os desafios. E é interessante falar assim, olha, porque muitas vezes a gente vê a dificuldade e a gente vem atropelando ela e tropeça na pedra e aí se arrebenta todo, né? Então, às vezes diante da dificuldade é melhor olhar, pensar, acalmar, para daí então poder tomar ali as melhores atitudes, tomar ali as melhores medidas, né, nesse sentido. Então, é evidente, pelo que ele nos coloca aqui no texto,
que as dificuldades vão existir e que possamos resolver esses problemas, essas dificuldades. Agora vem a parte da consolação, né? Porque ele vai dizer assim: nós te daremos a força necessária. Então ele está dizendo que vai ter dificuldade, que tem pedras no caminho, que nós é que vamos ter que tirar, mas eles estão dizendo que eles vão dar a força necessária. Então aqui a gente já pode ver que nós vamos ter a ajuda e o suporte necessário para passar pelas dificuldades. E no final ele vai dizer, para finalizar esse trecho assim: se quiseres a empregar. Então veja, ele vai dizer assim, tira tu mesmo, nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Todos nós temos livre-arbítrio, né? Então muitas vezes a gente chega diante da dificuldade, do problema, e aí os Espíritos estão dizendo, os Espíritos amigos, que eles vão nos ajudar, que a providência divina vai nos sustentar, vai dar a força necessária para que a gente passe pela dificuldade, passe pelo problema. Mas nós temos o livre-arbítrio, nós podemos aceitar ou não. Então eles vão dar a força, e você aceita ou não, de acordo com a tua vontade. Porque às vezes a gente está diante do problema, chegou ali naquela situação, a gente pensa, poxa, eu acho que dá para desviar o caminho, e eu acho que por lá não deve ter pedra. E aí a gente tenta desviar o caminho, pegar outra rota, e aí a gente acaba geralmente caindo no mesmo problema, na mesma situação, na mesma dificuldade. E aí de novo a gente está ali, para tirar a pedra do caminho, e os Espíritos, a providência divina está ali dando a sustentação, e a gente, eu acho que deve ter outro caminho que deve dar sem a pedra, e tenta dar outra volta, até o dia que a gente resolve lidar com a situação, porque muitas vezes aquilo que nós não resolvemos vai se repetindo, aquelas situações, aqueles problemas que a gente não resolve, vai repetindo, e sempre a gente vai se vendo de novo envolvido com aquela mesma situação, com aquela mesma dificuldade. Então é necessário que a gente faça essa reflexão, porque existe também uma diferença, como eu disse para vocês, eu peço às vezes muitas coisas, porque nós temos muitos desejos, muitas vontades. Então tem muitas coisas que a gente quer, que a gente deseja, que a gente gostaria de ter, ou pode ser coisas materiais, ou seja, propriamente até coisas espirituais, que eu gostaria de ter paciência, mas desenvolver a paciência é difícil, aprender a lidar com as pessoas, aprender a lidar com as situações. Então assim, eu gostaria de ter, então eu tenho desejos, tenho vontades, só que a gente vai aprender que buscar é diferente de desejar. Tem uma diferença muito grande, Buscar é quando a gente está colocando em movimento na direção daquilo que a gente realmente quer, daquilo que a gente gostaria. Porque, deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagina alguém que está procurando um emprego. Às vezes ela está desejando um emprego, ela está na casa dela e ora e deseja e pede a Deus um emprego, seja um primeiro emprego, seja um emprego melhor, e ela está desejando com todas as vontades, mas ela só está em casa desejando e orando. Quando nós estamos buscando, é diferente. A pessoa vai lá, faz um currículo, pergunta para os amigos, olha, na empresa onde você trabalha, ninguém está precisando de um trabalho, ninguém está precisando contratar, ninguém manda um currículo numa empresa, na outra, E aí, então, de fato, às vezes faz ali um curso profissionalizante, se quer uma opção melhor, um emprego melhor, procura se especializar em alguma coisa. Então, veja, há uma diferença grande entre a gente desejar e buscar. Então, é muito mais fácil para aquele que está buscando, que distribuiu o currículo, que simplesmente buscou uma oportunidade de receber, do que aquele que ficou só em casa orando. Dificilmente alguém vai bater na porta dele e falar, olha, tem um emprego excelente para você, você não quer ir lá trabalhar? É difícil, Então, muitas vezes é isso que nós esperamos. Nós ficamos desejando e orando, mas não estamos nos colocando em movimento daquilo que queremos, Seja na área material, espiritual, é necessário que da nossa parte exista esse esforço, exista essa vontade, que nos coloque em movimento, não apenas de ficar esperando. E já caminhando, para finalizar, agora sim, vai nos deixar claro o que Jesus queria dizer lá, quando ele fala que o Pai dará os verdadeiros bens àqueles que lhe pedem. Sob o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam:
Pedi a luz, que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar. E como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e não vos serão jamais negados. Batei a nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, com fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que tereis serão a punição do vosso orgulho. Tal é o sentido das palavras: procurai e achareis, batei e se vos abrirá. Então veja aqui, ele nos deixa claro, né? Se nós pedirmos a Deus em nossas orações o auxílio, né, necessário, a força para resistir ao mal, o bom conselho, né, no momento de dúvida, o auxílio dos bons espíritos nunca nos será negado, né? Desde que a gente peça com humildade, de verdade, com o coração, nós seremos atendidos. E que nós possamos sempre ter essa consciência de buscarmos a ajuda para que nós possamos resolver as nossas dificuldades e pararmos de pedirmos soluções prontas, né? Que é o que é mais comum. Eu confesso para vocês que isso acontece, né? Se alguma enfermidade acontece, a primeira coisa que eu peço é simplesmente para que suma, que no outro dia eu acorde sem aquilo, né? Sem pensar o porquê aquilo, né, me acometeu, se é necessário da minha parte, o que eu preciso fazer, qual que é o tratamento que eu preciso fazer, seja mudança de hábitos, seja, né, mudança de comportamento, o que é necessário para o restabelecimento da saúde. É claro, aí sim orar para Deus para que eu estou fazendo a minha parte, aquilo que eu posso, e aí tem a parte que eu não posso controlar, que aí realmente vem da providência divina. Então eu faço a minha parte e peço a Ele que me auxilie. Também assim nas coisas materiais, se a gente deseja alcançar outras coisas, a minha parte eu estou fazendo, estou trabalhando, estou buscando, estou indo atrás, aí eu peço a Deus que chegue na pessoa certa, o currículo que eu estou distribuindo, que chegue, né, na pessoa que vai olhar aquilo com carinho, peço a Ele a ajuda para que possa me guiar. Então que nós possamos ficar com essa manhã, com essa mensagem na manhã de domingo, a importância do buscar, né, muito mais do que às vezes a gente confunde com simplesmente desejar as coisas, mas que buscar é se colocar em movimento daquilo que a gente realmente gostaria, né? Bom dia a todos. Então, ficou aí, né, a responsabilidade nossa, que veio para nós durante a semana, a reflexão. Vamos pedir, mas vamos sair da nossas zonas de conforto, né, e buscar fazer, porque pedir é muito fácil, mas fazer é que é o difícil. Então ficou a mensagem do Mauro, né, para nós hoje, que podemos pedir sim, e o Pai está sempre, as portas estão sempre abertas, mas nós temos que saber o que nós estamos pedindo e se nós estamos merecendo receber. Então vamos, né, refletir durante a semana sobre esse pedir e obtereis, mas vamos buscar também, como ele disse, né, vamos deixar o nosso currículo por aí, né, procurando, né, fazer também a nossa parte para que nós venhamos a melhorar fisicamente, moralmente, tudo, né? Então, neste momento, eu convido os companheiros do passe para se dirigirem, né? E os outros que ficarem aqui, ficam em concentração.